para que adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os irmãos que de quinta-feira para cá estiveram ligando, curtindo lá no Facebook, mandando uma mensagem de carinho, de amor, pelas suas orações em favor da minha esposa, de toda a família, e nós agradecemos. Aprove ao Senhor, como o pastor mencionou, recolher presbítero da igreja, Mantino Pedro de Carvalho. Eu estive com ele em novembro agora passado, e ainda brincando, falei: sogro, final do ano, início do ano, se tudo correr bem, a gente vai estar junto, vou te levar na praia, vamos brincar. E ele riu e disse: eu vou esperar. Estávamos com passagem já comprada há mais de um mês. E na quinta-feira, quando a nossa sobrinha Maíra estava com ele no hospital, e ela pegou o celular e começou a conversar com a Simari, com a gente. Eu estava em casa, e meu sogro estava muito mal, estava na UTI, e ali a minha esposa começou a falar para minha sobrinha: diga para o papai que eu o amo, que ele é o melhor pai do mundo. Ele não falava, não estava mais comendo, mas ele estava entendendo, estava ouvindo. E ela escrevendo falou: tia, eu falei tudo para ele. Os olhos dele lacrimejou, a lágrima rolou a face, e ele apertou os olhos. E aí minha esposa mandou alguns outros recados, e ele mexia a sobrancelha e como se estivesse recebendo. E as últimas palavras disse: papai, me espere que quarta-feira eu estou chegando aí para nós estarmos juntos. E ali ele não respondeu nada. E quando foi 9h30 da noite, ali no Brasil, aqui 00:30, o Senhor aprove recolhê-lo depois de 7 anos de sofrimento. Ele passara por um stroke, um derrame. E nesses 7 anos ele ficou dependendo de ajuda, minha sogra, minha cunhada ali atendendo, fazendo. Sofreu bastante, mas aprove ao Senhor dar o descanso eterno, e ele já goza no paraíso com Deus das delícias. E eu quero mais uma vez agradecer as orações em nome da minha esposa, da minha cunhada Sirlene, e que os irmãos continuem orando pela família enlutada ali no Brasil. E pela nossa viagem, como falei, tentamos antecipar, não foi possível, a época não é favorável, mas Deus sabe, Deus sabia que a nossa passagem era para o dia 13, porém o Senhor achou por bem recolhê-lo. Eu falei para minha esposa, falei: descansa, Deus quis poupar você de mais sofrimento, não é? E assim fica com a lembrança de maio passado, quando ela esteve ali com a família, a gente esteve ali em maio. Então, Deus sabe de todas as coisas, não é? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu falei ao pastor Israel: eu não tenho condições de ministrar a palavra, mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse é um dos hinos, das músicas minhas prediletas. E eu louvo ao Senhor por poder estar aqui com vida, adorando a Ele, porque sabemos que Ele não tarda em vir buscar a sua igreja. E nós, os que estivermos firmes, como disse Paulo lá aos Colossenses, vamos ser transformados, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Ele não tarda em vir buscar a sua igreja. Os sinais mostram de que Ele está voltando. Abra a tua Bíblia comigo, sentado mesmo como você está, no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 8, versos de número 18 ao 22.
Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 8, versos 18 a 22. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que antes eu vá sepultar a meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tentei fugir dessa palavra. Tentei buscar alguma outra coisa. Mas aprove ao Senhor trazer-nos esta palavra nesta noite sobre prioridades na vida cristã. Vemos nessa passagem aqui dois homens. Um escriba, funcionário público, podemos assim dizer, conhecedor do Evangelho, salário garantido todo final de mês, boa posição na sociedade. Ele se aproxima do Mestre, o Senhor Jesus, e disse: Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu te seguirei. Porém, o texto diz-nos que era uma decisão um pouco precipitada. Ele não estava pronto para atender, para seguir realmente a Jesus, como ele estava se propondo a seguir. E Jesus, que é o verso de número 18, Jesus deu ordem, para que passassem para o outro lado. E esse escriba, Jesus disse a ele: as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, em sua glória, em sua majestade, não precisava ter enviado Jesus para nascer como um homem. Simplesmente Ele, que é o Todo-Poderoso, Ele poderia fazer todo o plano da salvação de uma forma diferente, mas Ele enviou Jesus a nascer de uma mulher para se fazer humano, conhecer as nossas fraquezas, conhecer o nosso sofrimento, conhecer toda a nossa pequenez, conhecer a família, porque naquela época em que ele nascera de uma virgem. Passaram-se quase 2000 anos e até hoje é difícil, quando uma moça solteira, engravida, a sociedade reprime, muitos não aceitam. Imagina naquela época, Maria virgem, agora grávida. Mas Jesus veio contra todos os costumes, toda a lei, para fazer a lei, para dar vida, para sofrer, para passar por tudo que eu e você passamos, para depois Ele morrer, subir aos céus e de lá interceder por nós. Mas os discípulos, os homens, a sociedade, por onde Ele passava, viam milagres, viam sinais, viam maravilhas, todo mundo queria estar junto dEle. Tanto é que quando Ele estava ministrando no lugar, falou: olha, termino aqui, vamos para o outro lado, porque a multidão aglomerava em volta dele para ver os sinais, as maravilhas. E quando ele está do outro lado, esse escriba aproxima-se dele e diz: Senhor,
Eu vou te seguir. E quantos de nós, pastor Denis, principalmente no começo do ano, estamos no 11º dia do ano de 2015, fazemos as nossas promessas a Deus: esse ano eu quero fazer isso, fazer aquilo, Senhor, esse ano vai ser assim, vai ser assado, e muitas vezes não cumprimos ou não conseguimos cumprir, porque não estamos prontos, como esse escriba também não estava pronto para fazer aquilo que ele estava se propondo a fazer para o Senhor. Muitos querem seguir a Jesus pela autoconfiança. Muitos querem seguir a Jesus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele está sempre presente, porque Ele é nosso auxílio em toda a nossa caminhada. É bom, é maravilhoso, com certeza. A posição, a decisão desse escriba estava correta, porém ele não estava pronto para seguir a Jesus. Embora conhecedor da lei, conhecedor das Escrituras, não estava pronto. Continuando no texto, nós vemos um discípulo, aquele que Jesus chamara. O escriba, Jesus não havia lhe chamado. Ele se ofereceu em seguir. Porém, o outro homem desse texto era um discípulo, diz-nos. E Jesus, que havia o convidado para fazer parte dos 12. E diz assim, no verso 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me antes que eu vá sepultar o meu pai, permita-me que antes eu vá fazer as coisas dessa terra, as coisas da minha família, as coisas terrenas, para depois eu te seguir. A Bíblia diz que é para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas sabe o que acontece, irmão Moisés? Nós primeiro buscamos as outras coisas, buscamos todas as demais coisas, para depois buscarmos o reino, depois buscarmos o Senhor. Corremos para ganhar dinheiro, corremos para adquirir propriedades, e depois gastamos o dinheiro, gastamos as propriedades, para poder buscar a saúde, para poder buscar aquilo que precisamos. Que nesta noite, a palavra do Senhor está falando ao teu coração, está falando para mim, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse segundo homem era um discípulo, e ele escolheu as prioridades da vida, ou seja, a família, as coisas do mundo. Jesus falou: olha, aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, família, as coisas do mundo, não é digno de mim. Pastor Gerson leu na passagem do ano essa palavra. E alguns dos discípulos falaram: mas Senhor, nós vamos deixar tudo, deixamos tudo, barcos, a pesca, o que nós vamos receber, Senhor? 100 vezes mais aqui neste mundo, e no porvir, a vida eterna. Aleluia. É uma palavra de reflexão para o teu coração nesta noite. Muitas vezes nós esquecemos do amanhã. Muitas vezes lembramos do que passou. Tentamos buscar coisas para viver o presente, mas esquecemos, como a irmã Letícia falou hoje, se cortar o fôlego da nossa vida, acabou. Meu sogro estava respirando na quinta-feira à tarde, eram 4 e pouco da tarde aqui. Algumas horas depois, a minha cunhada estava ao seu lado, orando com ele, conversando com ele, cantando ali no ouvido dele. De repente, sumiu. Fôlego de vida foi embora. E tudo aquilo que nós temos ganhado, tudo aquilo que nós temos lutado, correndo atrás, muitas vezes, fica, passa.
No caixão não cabe nada, a não ser o corpo. Algumas flores, um véu. O teu carro não vai junto. A tua fazenda não cabe lá. As tuas propriedades não cabem lá. Tudo fica. Mas Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. E eu louvo a esse Deus, porque Ele nos traz grandes exemplos na palavra do Senhor, que é vida para nós. E nesta noite Ele está aqui para te dar vida, e vida com abundância. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, e Ele sabe que você viria nesta noite. Foi Ele que moveu você através do Espírito Santo para vir assentar nesses lugares aqui nesta noite. Ele moveu você para estar aí na internet, vendo, ouvindo, assistindo esse culto, e essa palavra também é para você. Prioridades na vida cristã. Dê o primeiro ao Senhor. Uma semana ela cantou: eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Lembra lá atrás, quando você não perdia culto, quando você não perdia escola dominical, quando você não perdia nada sequer que era acontecido na igreja, você estava lá. Lembro-me quando fiquei doente. Eu sou igrejeiro, nasci dentro da igreja. Sempre na igreja. E quando eu fiquei mal, que fui parar ali na emergência, isso em 2008, numa daquelas crises que eu tinha devido à minha doença. Aí o médico falou: olha, puxe o freio de mão. Porque na corrida que você está, do jeito que você está, você não vai longe. E aí eu ali, no soro, todas aquelas agulhas e todas aquelas coisas, eu virei para minha esposa e disse: olha, se eu morrer, leva meu corpo para o Brasil, não quero ser sepultado aqui, não. Ela falou: não, eu vou mandar cremar e vou jogar a cinza em cima da igreja. Você quer na frente ou atrás? Porque eu sou igrejeiro, irmãos. O meu prazer é estar na casa do Senhor. Porque o mais tudo passa. Tudo vai passar um dia. Porém, as palavras do Senhor, ela permanece para sempre. Aleluia. A tua vinda à igreja, a tua vinda aos cultos não é em vão. O Senhor está registrando tudo lá em cima. Aleluia. Quando você abre a tua boca para glorificar a Deus, tem um anjo do teu lado, e ele pega essa glória, ele pega essa exaltação ao Senhor e leva até o trono da graça. Aleluia. Então muitas vezes você vem à igreja, como o pastor Israel mencionou esses dias, e diz: ah, pastor, o culto não foi bom. Espera aí. É nós que oferecemos o culto ao Senhor. Quando nós adentramos esse santuário, nós oferecemos o nosso culto, o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Qual é a prioridade sua na casa do Senhor? Qual é a prioridade na vida cristã? Qual é a tua prioridade? É louvar a Deus, é exaltar a Deus, é agradar o pastor, agradar a irmã Leia, agradar o vizinho? Esses dois homens, um foi chamado por Deus para ser discípulo, e quando Jesus o chamou para segui-lo de perto, ele arrumou desculpas, e muitas vezes nós ocupamos essa posição: ah, pastor, hoje não dá, está frio, ah, pastor, hoje eu tô assim, eu estou assado. E esses dias eu mencionei para alguém: escuta, você ir para o teu trabalho, você enfrenta frio, neve, tempestade, você dá um jeito e você chega lá para o trabalho. Agora, para ir para a casa do Senhor: ah, eu estou cansado, ah, eu estou com dor aqui. Irmãos, estamos falando de prioridades na vida cristã. É o primeiro lugar, você tem que deixar tudo, seguir a Jesus. Aí tua esposa diz: ah, não, hoje eu não vou, estou cansado. Deve ser, diz: ah, eu também não vou, então vou ficar. Não, venha, traga ele, ou traga ela junto, anima.
A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Cordão de 3 dobras, você e teu esposo, ou você e tua esposa, e Jesus não se quebra facilmente, não é? Bota Jesus. Você está cansado, ora e diz: Jesus, me dá força, e Ele vai te dar força. Você vai sair da tua casa, você vai sair da tua cama, e você vai vir adorar ao Senhor, porque é isso que Ele quer, é o teu louvor. Eu vou adorar a Deus em casa. Mentira. Você não adora, é muito difícil. Eu me conheço, eu já fiz isso. Hoje eu não vou, eu vou ficar aqui. 1h30 de culto, gente, 1h30 de louvor, 1h30 na presença de Deus é bom, isso vale a pena, é prioridade na vida cristã. Aleluia. Eu anotei várias coisas, mas não estou seguindo aqui, não dá. Deus sabe. Qual a decisão que você, qual dos 2 exemplos você está sendo? Qual é a tua prioridade? O escriba se propôs a fazer, mas não teve como. O discípulo foi chamado a fazer e arrumou desculpa.